1 Coríntios capítulo 10, o verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31, apenas. Será que vocês podem ler comigo esse texto juntos? É apenas um versículo, juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou suas 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Aquela ação aparentemente local e acadêmica tornou-se um marco de um movimento que abalaria o mundo, a Reforma Protestante. 4 anos depois, diante da dieta reunida, da Assembleia reunida na cidade de Worms, em 1521, ali estava o imperador. Lutero foi convocado a retratar-se. E ali perante, então, o imperador e os príncipes do Sacro Império, Lutero respondeu com firmeza as seguintes palavras: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão, não posso e não vou retratar-me, pois minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou, e nada mais posso fazer. Que Deus me ajude. E a reforma nasceu de um coração cativo à palavra e encontrou o seu centro em Cristo, na justificação pela fé, na graça soberana de Deus e na autoridade suprema das Escrituras. Mas, à medida que o movimento da reforma se espalhou, uma nova vertente emergiu com João Calvino. Porque esse Lutero proclamou a liberdade do homem diante de Deus, naquilo que é o sola fide, sola escritura. Calvino enfatizou a majestade de Deus sobre toda a vida. Só lhe deu glória. Então, a reforma calvinista, de certa maneira, deslocou o foco do homem justificado para o Deus glorificado. Não se tratava apenas da salvação da alma, mas da transformação de toda a existência, do trabalho, da cultura, do pensamento e da sociedade, vividos naquilo que na língua latina é coram Deo, ou seja, na presença de Deus, diante da face de Deus, para a glória de Deus. E é nesse horizonte que nós ouvimos o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo encerra uma longa argumentação do apóstolo sobre a liberdade cristã, a consciência e o amor. E Paulo eleva, observe, uma questão cotidiana: o comer e o beber,
a sua dimensão teológica mais alta, a glória de Deus como critério de toda a vida. E a partir dessa afirmação, ao final, nós nos perguntaremos o seguinte: como nós podemos viver toda a vida para a glória de Deus? Se você observar esse texto, ele está no contexto dos capítulos 8 a 10, cujo foco do apóstolo é a liberdade e o amor. Ou seja, Paulo enfrenta uma questão concreta da comunidade de Corinto. O que fazer com as carnes sacrificadas aos ídolos? Alguns irmãos ali em Corinto, conscientes de que o ídolo nada é, sentiam-se livres para comer. Outros, mais sensíveis, consideravam tal ato uma profanação. E Paulo reconhece a liberdade, mas ele a condiciona ao amor. Ou seja, Paulo diz que a liberdade cristã sem amor degenera em egoísmo espiritual. E o apóstolo mostra que a fé madura é aquela que sabe renunciar por amor. E é aqui que ele traz o seu próprio exemplo. No texto que, aliás, nós vimos na escola dominical hoje, ou seja, ele, no capítulo 9, o que ele faz? Ele não exigiu direitos apostólicos para não colocar tropeço no caminho do evangelho. E a conclusão, então, do apóstolo é clara: a liberdade cristã sempre deve servir à edificação e à comunhão. E é aí que nós chegamos agora a um contexto que está nesse capítulo 10, a partir do verso 23 até o verso 33, em que o apóstolo faz o seguinte chamado ao discernimento e o chamado à edificação. Paulo resume assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, a questão não é apenas o que é permitido. Eu peço que você atente para isto, porque às vezes as pessoas vêm de determinados contextos religiosos e elas nos perguntam assim: na sua religião pode isso, na sua religião não pode aquilo. Ou às vezes as pessoas chegam para a nossa igreja e a grande preocupação delas é: nesta igreja pode isto ou nossa igreja não pode aquilo? Mas eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa mais nobre, para algo mais sublime. A questão não é apenas o que é permitido, mas o que convém à glória de Deus. O que convém ao bem do outro. A grande questão nossa não é: eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo outro. Não, não deveria ser essa a nossa pergunta. A nossa pergunta deveria ser: ao eu fazer isto, eu estou glorificando a Deus, e ao fazer isto, eu estou edificando, eu estou promovendo o bem do outro. E aqui, então, o apóstolo traz a consciência do irmão mais fraco, que pesa mais que o gosto pessoal. Ou seja, mesmo o ato de comer e beber, diz Paulo, deve ser regido por esse princípio. Qual é? O amor edifica e o egoísmo destrói. O apóstolo Paulo, então, chama-nos a essa ética cristã, que é, portanto, relacional. Ela é teocêntrica.
A nossa ética, o nosso viver, irmãos, precisa levar em conta as nossas relações uns com os outros e a nossa maneira de viver precisa levar em conta que nós vivemos diante de Deus. Com isto, cada decisão deve buscar, observem, não o que me agrada, não é esse o ponto, mas é o que honra a Deus e edifica o próximo. A grande pergunta sua deve ser esta: isto honra a Deus? Isto edifica o próximo? E aqui o princípio síntese, em resumo, a glória de Deus é o critério supremo. É assim que Paulo culmina com esse versículo 31 que lemos repetidamente. É a culminação de todo o argumento. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observaram? Paulo eleva aquilo que é aparentemente trivial ao transcendente. A mesa torna-se um altar. O gesto mais simples pode se tornar uma expressão de culto, de adoração a Deus. Tudo ganha sentido quando é feito diante de Deus. Tudo ganha sentido quando é feito para Ele, para a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus não é apenas um tema da adoração, é o critério ético e espiritual de toda a vida cristã. É o ponto onde a liberdade encontra o seu limite e o seu propósito. A saber, eu sou livre, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, ok, mas nós não deveríamos parar aí jamais. O grande limite é: eu sou livre e ao fazer isto, eu glorifico a Deus e eu promovo o bem do meu irmão. Então a liberdade cristã é real, mas ela é moldada pelo amor. As decisões cotidianas são livres, mas devem edificar. A consciência é pessoal, mas eu também devo ser sensível ao outro. Eu tenho uma consciência diante de Deus, mas eu preciso ser sensível ao meu irmão. E antes e acima de tudo, a glória de Deus deve ser o horizonte de todas as nossas escolhas. Que a glória de Deus seja o horizonte de todas as minhas escolhas, as suas escolhas, que nós escolhamos o que agrada e glorifica a Deus. Para introduzir esse foco, queria lembrar uma história que li certa ocasião. Conta-se que um artista, um pintor reformado, ou seja, um pintor de fé reformada, ele não assinava os seus quadros. Ele não assinava os seus quadros. E alguém lhe perguntou: por que você não assina os seus quadros? Por que você nunca assina os seus quadros? E ele respondeu assim: porque ainda não glorificam a Deus como deveriam. Porque ainda não glorificam a Deus como deveriam. Irmãos,
A vida cristã é assim. É um quadro em processo. Cada gesto, cada palavra, cada decisão, cada pincelada deve revelar algo do autor. E o nosso propósito é que, ao fim, o quadro da vida exiba a beleza e a glória do Senhor. O grande propósito nosso deve ser que, ao fim, a minha vida exiba o propósito de glorificar o Autor e Salvador da minha vida. Então vamos perguntar: como é que nós podemos viver toda a vida para a glória de Deus? Se o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, e claro, ele está falando naquele contexto que já fomos referimos atrás, se ele está dizendo, ou façais agora, observe, qualquer outra coisa qualquer, ele vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos um país de cultura ibérica. Então nós temos uma cultura de separar aquilo que é sagrado daquilo que é profano. Então nós temos, por exemplo, a terça-feira de carnaval. E nós temos depois a quaresma. Nós temos os momentos santos e os momentos profanos. Algumas pessoas assim chegam para as nossas realidades e elas imaginam, quando eu estou lá na igreja, a minha vida estou ali num contexto sagrado. Mas quando eu estou lá na minha vida comendo e bebendo com a minha família, isso não tem sacralidade nenhuma. Meus irmãos, nada é profano quando é vivido corandeu, quando é vivido diante da face do Senhor. Comer, trabalhar, cuidar da casa, o repousar, tudo é sagrado quando feito na presença de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Isso começa com uma consciência desperta. Ele está presente em cada instante. O profeta Elias, por exemplo, quando chegou a Acabe, ele disse: e o Senhor, Jeová, em cuja presença eu estou. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus na escola. Você está na presença de Deus no seu salão de cabeleireiro. Você está na presença de Deus quando vai ao seu barbeiro. Você está na presença de Deus quando vai ao seu médico. Você está na presença de Deus quando faz a faxina da sua casa. Você está na presença de Deus quando você dirige palavras ao seu cônjuge, à sua esposa, ao esposo. Você está na presença de Deus quando você quita a sua fatura de imposto. Você está na presença de Deus o tempo todo. Ele está presente em cada instante. Isso então traz, em segundo lugar, a necessidade de nós orientarmos as nossas decisões pela vontade de Deus. A liberdade cristã não é licença, ela é discernimento. Eu devo fazer isso, não devo? Convém que eu faça isso ou não faça? Convém que eu tome essa atitude ou não? Ou seja, não se trata de licença, se trata de discernimento.
A pessoa madura tem discernimento. Ainda que eu pudesse fazer isto não me convém aqui. Isto não é adequado, isso não é orientado pela lógica do amor, isso não é orientado pela lógica da edificação, isso não lhe expressa um bom discernimento. Isso vai chamar você para coisas mínimas. O que você faz com a sua vestimenta? O que você faz com a sua palavra? O que você faz com as suas atitudes? Preste atenção. Não, nós não estamos aqui chamando a você para medir quantos centímetros terá a sua saia debaixo do seu joelho. O que nós estamos chamando aqui é para o princípio apostólico de que você se vista para a glória de Deus, de que você se coloque para a glória de Deus, de que você se posicione para a glória de Deus, que você se posicione pensando no bem do seu próximo, na edificação do seu próximo. Claro que você tem liberdade. Claro. Certa ocasião, eu desci aqui ao litoral e uma irmã muito preciosa dessa igreja, que amo muito, cheguei lá de bermuda. Ela falou assim: Eu não acredito. O senhor de bermuda, não que ela se chocou, quase perdeu a fé. É claro, ela é uma pessoa madura, não era o caso. Mas ela chocou-se, porque nunca tinha me visto assim. Eu falei: Mas eu também sou um ser humano. Mas a grande pergunta é esta: Isso glorifica a Deus? Cada escolha, a menor que seja, irmãos, deve passar por esse crivo. Viver para a glória de Deus é submeter o querer à sabedoria divina. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é buscando o bem do próximo acima do nosso. Meus irmãos, nós vivemos um contexto em que o grande lema é: vamos buscar os nossos próprios interesses. Vamos buscar o interesse pessoal. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu amo, é aquilo que me faz bem, é aquilo que eu gosto. Mas a glória de Deus, irmãos, ela se manifesta num amor que edifica. Renunciar por amor é uma expressão da cruz. Renunciar por amor é uma expressão cristã, desse Cristo que, habitando lá, sendo da mesma essência do Pai, estando em deleite eterno com o Pai, desceu, se fez homem, achado na forma de homem, foi humilhado, se fez verme por amor de nós. Ou seja, renunciar por amor é uma expressão da cruz. Quando nós cuidamos da consciência do outro, nós honramos a Deus. Viver para a glória de Deus é transformarmos a liberdade em serviço. Que você use a liberdade que Deus te deu para servir, para edificar, para construir, para glorificar a Deus. Em quarto lugar, para glorificarmos a Deus em tudo, vamos realizar com excelência o que Deus nos confia. Meus irmãos, vamos ser uma cultura mais excelente. Sabe, irmãos, a reforma recuperou a dignidade da vocação. Todo ofício tem a sua sacralidade.
É conhecida aquela história de Lutero. Porque na época de Lutero, as pessoas entendiam que para você servir a Deus, você precisava ser um monge, você precisava ser uma freira, você precisava ir para um mosteiro. Era assim que você servia a Deus, você só glorificava a Deus dessa maneira. E aí um dia, depois da reforma, um sapateiro teria vindo a Lutero e perguntado: como é que ele poderia servir melhor a Deus? E a resposta de Lutero foi a seguinte: se você quiser começar a servir melhor a Deus, está na hora de você fazer um sapato melhor do que esse que você faz. Preste atenção naquilo. O cristão glorifica a Deus quando trabalha bem, quando ensina com zelo, quando serve com alegria. Excelência não é vaidade, excelência é culto. É tão lamentável, às vezes, quando nós vemos, hoje temos ali um culto de oração, um grupo pequeno, eu não vou me preparar adequadamente, vou fazer aqui um estudo mais ou menos, vou fazer a coisa de um jeitinho aqui, mais ou menos relaxado, não há um chamado para excelência, porque estão ali 30, 40 pessoas no máximo, às vezes menos até. Então, ok, vou fazer essa coisa assim, meia boca. Permitam-me a palavra chucra. Porca. Não sei se os irmãos sabem, mas tem anjos ouvindo essa pregação agora. Quando eu vim pregar aqui para os irmãos, eu sei que os anjos me ouvem, que eu creio neles. Quando eu preparei essa pregação hoje de manhã, eu sei que os demônios me ouvem. Eu sei que Satanás me ouve. Quando eu preparei para vir aqui esta manhã, eu sei que Deus Pai, o Filho e o Espírito ouvem. Ou seja, há um chamado à excelência naquilo que nós fazemos. Médicos cristãos devem ser excelentes, profissionais cristãos devem ser excelentes, advogados cristãos devem ser excelentes. O cristão glorifica a Deus quando trabalha bem, ensina com zelo e serve com alegria, porque fazer as coisas excelentes é uma expressão de glorificarmos a Deus naquilo que Ele nos chamou a fazer. Cada tarefa feita com integridade é expressão de adoração, de louvor a Deus, deve ser feita para a glória de Deus. Em quinto e último lugar, nós devemos dirigir tudo a Cristo como fim supremo da vida. O apóstolo Paulo encerra a sessão aos Romanos dizendo: tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a glória de Deus se concentra na pessoa de Cristo. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o esplendor da graça de Deus. Viver para a glória de Deus é viver cristocentricamente, devolvendo a Cristo o lugar de Senhor sobre tudo. O grande Senhor da minha vida passa a ser Cristo. O grande Senhor das minhas decisões passa a ser Cristo. O grande Senhor das minhas tomadas de orientação para a vida passa a ser Cristo. Ele é o Senhor. Tudo que faço, como me comporto, como me situo na vida, faço para glorificar a Cristo. A minha vida precisa ser feita de uma maneira, vivida de uma maneira tal que ela glorifique o Senhor Jesus que morreu em meu lugar. Uma ocasião aqui nesse gabinete, uma pessoa falou: pastor, eu sei que eu estou pecando.
mas eu não sei se eu consigo deixar esse pecado. Eu disse a ela: você deve, porque foi esse pecado que levou e matou o Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Você deve deixá-lo. Você deve deixar os seus pecados, porque eles crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isso, você glorifica a Deus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. A glória do Senhor estava sobre ele. Vamos glorificar a Cristo naquilo que fazemos. Preciso trazer essa palavra a um termo final. Johann Sebastian Bach foi um grande compositor. Talvez o maior compositor da música barroca alemã foi Bach. Conta-se que ao terminar as suas composições, ele escrevia ao fim das partituras as letras S, D, G. Soli Deo Glória. Esse era o modo de Bach dizer: esta música é para Deus. Esta música é para a glória de Deus. Não importava se ela seria executada num palácio, como aliás foram muitas das suas composições. Ou não importava se ela seria executada numa pequena igreja no interior da Alemanha, como aliás ela tem sido até hoje. A preocupação de Bach é que cada nota, cada compasso, cada pausa fosse um gesto de adoração. E assim Bach traduziu em música a teologia reformada. Tudo o que o cristão faz deve ser para a glória de Deus. E toda a vocação é um altar. E o mesmo deve ser verdade em nós. A reforma nos chama, irmãos, não apenas a corrigir doutrinas. A reforma protestante que estamos celebrando durante essa próxima semana, ela não nos chama apenas a corrigir doutrinas, apenas entre aspas. A reforma protestante nos chama a consagrarmos a vida inteira à glória de Deus. Se o artista pode dizer a Deus toda a glória, também o trabalhador, também o professor, também você mãe, também você dona de casa, também você estudante, também você funcionário público, também você que trabalha em uma fábrica em São José dos Campos, também você pastor, podem, todos podem. A Deus toda a glória. Cada ação, por mais simples, que seja uma nota na sinfonia da criação, que louva o Criador. E quando o quadro da vida aparecer inacabado, lembremos-nos, o autor não terminou a obra. Ele ainda pinta, ele ainda molda, ele ainda corrige, até que a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, resplandeça em nós. E é quando a imagem do Filho Jesus Cristo resplandecer em nós, que nós estaremos a glorificar o nosso Pai Celestial plenamente. Por isso vamos repetir o coração da reforma e com a fé do apóstolo dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, tudo para a glória de Deus. Vamos orar?
Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, Tu és digno de toda a glória, de todo louvor e de toda a nossa mais sincera obediência. Dá-nos a graça de viver diante de Ti, corandeu, diante da Tua face, em tudo que fazemos. Purifica as nossas intenções, guia as nossas decisões, santifica o nosso trabalho e torna cada gesto nosso um testemunho do Teu amor para conosco. Que o nome de Cristo seja exaltado entre nós e que o mundo veja em nossa vida o reflexo da Tua glória, a imagem de Teu Filho Jesus Cristo em nós. Em nome de quem nós oramos. Amém.